Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que faz toda a diferença no mundo da TI. A distância que existe entre um monitoramento que só apaga incêndio e um que, na verdade, nem deixa o fogo começar. Vamos ver na prática a diferença entre o serviço padrão e aquele que entende de verdade o que faz o negócio girar. E, para começar, uma pergunta que todo mundo já deve ter se feito. A tecnologia, que deveria ser nossa aliada, às vezes não parece que está trabalhando contra a gente? Sabe aquela falha que aparece do nada e para tudo? Pois é exatamente esse tipo de situação que um bom monitoramento tenta evitar a todo custo. Ok, então, para entender como o monitoramento digital funciona, a gente precisa começar lá do começo mesmo, da base, a infraestrutura física, a verdadeira fortaleza que protege tudo. Antes de a gente sequer falar de software, de nuvem, de qualquer coisa, tudo isso vive fisicamente em algum lugar. E esse lugar é o data center. Pense nele como uma sala-cofre de altíssima segurança, construída especificamente para garantir que a tecnologia funcione sem parar. E o lance de um data center não é o software, e sim as garantias físicas que ele oferece. A gente está falando de energia que nunca acaba, porque tem geradores, vários links de internet para se um cair, o outro assume, segurança física pesada, com câmeras e controle de acesso, e, claro, proteção contra incêndios. É a nossa primeiríssima linha de defesa. Beleza, com a base física segura, vamos subir um nível. Agora, a gente vai conhecer a ferramenta que funciona como os olhos e ouvidos de todo esse ambiente digital. Pense nos Zabbix como se fosse o sistema nervoso central de toda a operação. Ele é um software de código aberto, o que é ótimo, e consegue coletar dados de praticamente tudo. De servidores, máquinas virtuais até aplicações específicas. Essa flexibilidade é o que o torna tão poderoso. E como ele faz isso? Basicamente de duas formas. A primeira é com um agente, que é um programinha que a gente instala dentro do sistema operacional, para ele poder olhar por dentro, ver os serviços e as aplicações. A outra forma é usando um protocolo chamado SNMP, que conversa direto com o hardware, com os equipamentos, para checar a saúde física deles, tipo como estão os discos, as fontes e por aí vai. Certo, temos a ferramenta, mas o que significa na prática ter um serviço de monitoramento padrão? O que ele cobre? No geral, o pacote padrão vai te avisar sobre os problemas mais óbvios e críticos, aqueles que não deixam dúvida. Por exemplo, uma máquina virtual inteira desligou, um disco está quase lotado, tipo com 95% de uso, ou então um hardware específico de um servidor falhou. São os sinais vitais mais básicos. Aí sempre surge aquela dúvida. Ué, mas e o processador? E a memória? Por que o uso deles não gera um alerta padrão? É uma ótima pergunta. E a resposta está aqui, resumida nessa citação. Processador e memória são voláteis. Eles sobem e descem o tempo todo, isso é normal. Agora, imagina receber um e-mail toda vez que a CPU desce um pico? Seria uma loucura. O cliente ficaria maluco com tanto alerta que não significa um problema de verdade. O foco é gerar um alerta útil, não só barulho. Mas e quando o negócio do cliente depende justamente de acompanhar essas métricas que variam tanto? Bom, é exatamente aí que o monitoramento padrão dá lugar ao avançado. E para isso ficar bem claro, nada melhor do que exemplos da vida real, né? A gente vai ver dois casos aqui e por questões de confidencialidade vamos chamar de cliente A e cliente B. Vamos para o nosso primeiro caso, o cliente A. O problema dele não era o hardware, o desafio era outro. Garantir que um processo de software, que era vital para o negócio dele, estava sempre rodando certinho. Para resolver isso, não adiantava só ligar um alerta pronto. O trabalho foi bem mais fundo. Primeiro foi preciso entender o que aquele processo de negócio fazia. Depois, desenvolver um script, uma automação totalmente personalizada para o Zabbix ficar de olho nele. E, por fim, criar um alerta inteligente que avisaria a pessoa certa se e somente se aquele processo específico falhasse. Agora, vamos para o cliente B. O caso dele era um mistério. De tempos em tempos, aconteciam os picos de performance que simplesmente derrubavam parte da operação. E o pior, ninguém sabia de onde vinha o problema. Aqui, o monitoramento avançado foi usado como uma ferramenta de investigação quase forense. A solução foi criar um monitoramento super detalhado, granular, no banco de dados, para conseguir fotografar o momento exato do pico. Com esses dados em mãos, os especialistas finalmente tinham as pistas para descobrir a causa raiz. O problema era na aplicação ou na infraestrutura. A questão é que, com um desenvolvimento personalizado, é possível monitorar 100% do que for necessário. Qualquer métrica, qualquer processo que seja importante para a aplicação de um cliente, dá para monitorar. O limite, na verdade, é a necessidade do negócio.
E com tudo isso, a gente chega na nossa parte final, que amarra tudo. No fundo, estamos falando de duas filosofias completamente diferentes de gerenciar a tecnologia. E o resumo da ópera tá aqui. De um lado, a gente tem a abordagem reativa, a padrão, que te avisa depois que algo quebrou. É o alerta do tipo, o disco do servidor falhou. Do outro lado, a abordagem proativa, a avançada, que avisa que um processo de negócio importante está em risco. O alerta muda para o job de faturamento não rodou. A conversa deixa de ser sobre peças e passa a ser sobre o negócio. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Qual dessas conversas traz mais valor para uma operação? A que fala de problemas de hardware ou a que fala de problemas de negócio? A resposta para essa pergunta define o que é o monitoramento de verdade.